Tá tudo ok? Ok. Vamos dar inicialização a um novo curso primeiramente vamos tocar um pouco o tema de apresentação dos produtos e logo vamos verificar a parte técnica, ok? Vamos fazer tudo que é a apresentação dos produtos. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido do que o normal, para nós podermos aplicar o maior tempo possível nas dúvidas técnicas, que normalmente é o que os clientes têm maior dúvida em relação à aplicação, à funcionalidade. E então vamos começar pela parte da apresentação do produto. Eu vou deixar aqui um pequeno vídeo do fabricante para fazer a apresentação. Too complex for criminals, incredibly simple for owners. Meet Ajax, the wireless security system you can install yourself in any apartment, house, or office. Detectors work at a distance of up to 2 kilometers from the hub. An interactive setup and installation guide can help choose the ideal location for maximum protection. The connection is stable, encrypted, and protected against jamming. Any unwanted entry, burglary attempt, power or signal failure immediately triggers an alarm. Ajax can send alerts to your mobile phone or be connected to a central monitoring station. The system can work for 5 to 7 years without changing batteries. And all this time you can work, sleep, or travel in peace. Ajax, when security is art. Ok, como mesmo o fabricante comenta, a instalação desse sistema é muito rápido. Aqueles instaladores que já têm a habilidade de fazer a instalação sabem que realmente você pode fazer uma instalação e uma configuração em poucos minutos. Nós vamos comentar aqui um pouco a introdução, quais são os kits que nós temos. Vamos comentar também sobre o Hub normal e o Hub Plus. Vamos tocar um pouco sobre os detectores, todos os acessórios, tá? Vamos comentar um pouco também sobre o firmware, o que aconteceu quando o fabricante lançou a atualização 2.6 e agora 2.7, e agora temos uma nova atualização de firmware que é a 2.7.1, tá? Vamos comentar um pouco também sobre as conexões com as CRAs e as aplicações para smartphone e a Ajax Pro, tanto para smartphone, também a Ajax Pro para desktop, ok? Bom, os senhores sabem que o Ajax é o sistema de intrusão sem fio mais premiado na Europa, tá? Em 2017 ganhou um prêmio de revelação, em 2018 também outro prêmio, se eu não me engano no ano passado na Rússia também ganhou outro prêmio como um dos melhores cursos, um dos melhores sistemas de intrusão sem fio, e vamos comentar aqui o porquê. Bom, primeiro que é um sistema profissional, tem um certificado grau 2, a maioria, ou quase todos, se não me engano, todos os dispositivos, em campo aberto, pode chegar até 2.000 metros de distância, a comunicação entre um dispositivo e a central. Isso é muito importante em campo aberto e sem obstáculos, ok? Tem um sistema de anti-inibição. Alguns dispositivos, a bateria pode chegar a durar até 7 anos, dependendo, evidentemente, do tempo de supervisão que nós configuramos para aquele dispositivo. Se nós deixamos, evidentemente, em 12 segundos, que é o mínimo, a cada 12 segundos o painel vai fazer um pulling com o detector, pois a bateria não vai ter essa duração. Mas enfim, a duração de uma bateria pode chegar até 7 anos, tá? O hub normal, que é aquilo que nós estamos comentando, o hub normal, ele tem uma dual comunicação, tem 2 vezes de comunicação, Ethernet e GPRS, tá? A bateria dele pode ser otimizada conforme a distância ao hub, ou seja, dependendo da distância dos acessórios, nós podemos optimizar a bateria do hub, tá? E sem comentar também que o preço desse sistema é um sistema de grau 2, podemos dizer que é o mais econômico do mercado. Em relação aos kits, vamos comentar um pouco sobre os vários kits disponíveis, os detectores, os acessórios.
O Hub Kit White contém um detector magnético, contém a central, um comando e um detector de movimento, Motion Protect. E na versão Black é o mesmo, os mesmos acessórios, o mesmo hub, apenas modificando a cor. Bom, a Visiotech montou esse kit, tá? Esse kit é da Visiotech, tá, ok? O que nós fizemos foi fazer uma integração do Hub Kit White com uma câmera Bullet da Safir de 2 megapixels com LEDs de 30 metros, tá, ok? E aqui nesse caso nós podemos fazer a integração do vídeo da câmera, tá, com a aplicação através de RTCP ou também através agora apenas da leitura do código QR, que isso logo nós vamos fazer uma demonstração. Tá? Temos também o mesmo kit, só que ao invés de uma Bullet é uma Domo, tá? A câmera possui o mesmo sensor, uma de 2 megapixels, os LEDs IR de 30 metros. Podemos fazer o emparelhamento da câmera com a aplicação da Ajax por RTCP ou também por leitura do código QR. A aplicação da Ajax faz a leitura do código QR e a partir dali nós conseguimos adicionar a câmera diretamente à aplicação sem ter que fazer a configuração do RTCP, tá? E sem fazer abertura de portos, que é o mais importante. Bom, o hub normal, ele utiliza o protocolo Jewler, que é o protocolo que utiliza o fabricante, com a frequência 868. Ele possui 2 vias de comunicação, que é Ethernet e GPRS. Em questão da supervisão, nós conseguimos configurar o hub para que ele se comunique com todos os dispositivos a partir de 12 segundos. Então, a cada 12 segundos, ele vai conversar com os dispositivos para verificar se todos estão online, se estão ok, se não há nenhum problema, tá? E também possui um sistema anti-inibição, tá? Ele é bidirecional, o alcance da comunicação pode chegar aos 2.000 metros, ele possui um tamper anti-sabotagem, tem uma bateria de reserva. Esse hub, a bateria de reserva dele pode durar em torno a 12, 13 horas, 15 horas, dependendo da utilização, certo? Nós conseguimos adicionar a ele até 50 utilizadores e até no máximo 100 dispositivos, ou seja, consigo emparelhar nesse hub até 100 dispositivos, entre os magnéticos, qualquer tipo de detector de exterior, qualquer tipo de magnético, qualquer tipo de sensor de movimento. Vale lembrar também que os acessórios, como o transmitter, cada um conta como um dispositivo, tá, ok? Ele possui um sistema de geolocalização para recordar o armado ou desarmado. Se nós ativarmos essa opção da geolocalização na própria aplicação, o que vai acontecer? Quando nós estivermos aproximando do hub, tá? Ele vai nos recordar que nós estamos nos aproximando, que a central está armada e vai nos recordar que temos que desarmar a central. Ou no caso, quando nós estamos nos distanciando da central, ela também faz essa recordação. Nos comenta, olha, está se distanciando da central, não deseja armar a central? E então nós conseguimos armar a central. Em questão da atualização do firmware, são automáticas. A partir do momento em que nós conectamos a central a um router, até mesmo com um cartão 3G, nós conseguimos aplicar as atualizações. As atualizações, normalmente, se o fabricante não publicou uma atualização, tá? O hub não vai se atualizar. Em algumas ocasiões, alguns hubs não fazem a atualização porque não está marcada a opção de atualização automática, mas ao deixarmos marcada a opção de atualização automática, o hub, uma vez conectado ao router, ele é atualizado automaticamente, tá? Tem todo um histórico de notificações na aplicação. Vale lembrar que esse historial de notificações não se pode exportar. Alguns clientes já me perguntaram se era possível exportar esse historial e de momento não é possível, mas o fabricante está a trabalhar nisso, tá? Nós temos 2 aplicações para o telemóvel, que é a Ajax System e a Ajax Pro. Okay? O Ajax System está pensado para o usuário final, o cliente final, e o Ajax Pro está pensado para o instalador. Bom, o Hub Plus é um equipamento novo que saiu há pouco tempo, é um painel de segunda geração,
ele possui 4 canais de comunicação. Esse equipamento ele é muito interessante por quê? Porque nós temos a opção de trabalhar com 2 cartões SIM, a opção de conectar ao router via Wi-Fi e além de ter a porta Ethernet. Vale lembrar que o 3G, ou seja, ele aceita já um cartão 3G, porém também trabalha com cartão 2G, certo? O processador dele é muito mais potente do que o hub normal, tá? Ele tem o triplo de memória RAM e tem o dobro de memória flash. Por isso nós conseguimos aplicar a ele até 99 utilizadores e até 150 dispositivos. Tá? Nós conseguimos emparelhar a ele um total de 150 dispositivos. A bateria de reserva dele pode chegar a durar até 16 horas. Tá? Conseguimos também adicionar a ele até 50 câmeras IPs e 25 grupos, ou chamado também zonas. Tá? No hub normal, nós conseguimos adicionar apenas 10 câmeras IPs e conseguimos ter 9 grupos, tá, ok? São 9 grupos. Então aqui a diferença justamente é por questão do hardware. Esse equipamento é muito mais potente do que o hub normal, certo? E, logo, o demais é igual que o outro. Nós conseguimos fazer o envio dos alarmes via SMS, podemos fazer uma chamada e as notificações push, tá? E além do que nós já comentamos, ele possui o módulo Ethernet e o Wi-Fi para fazer a conexão direta com o router. Essas são esses dois as diferenças para que os senhores possam ver se realmente compensa, dependendo da instalação, se realmente compensa utilizar o Hub Plus. O Hub Plus nós temos várias vias de comunicação, é o dobro do que o Hub normal. Conseguimos associar a ele 50 dispositivos a mais. Conseguimos ter 49 utilizadores a mais, é quase o dobro de utilizadores. Os grupos ou as zonas, conseguimos 25, criar até 25 grupos, e no hub normal são 9 grupos. Em relação às câmeras IPs, a diferença é muito grande. Nós conseguimos associar a esse hub até 50 câmeras IPs. Tá? Em relação das câmeras IPs, vale lembrar também aos senhores que os gravadores também podem ser associados. Se nós utilizarmos um gravador de 16 canais, podemos associar todos os 16 canais do gravador diretamente ao hub, não há nenhum problema. Tá? E o hub normal são apenas 10 câmeras IPs, a quais podemos associar ao painel. E a bateria tem uma pequena diferença da duração da bateria, porque o novo hub está otimizado para quando vai utilizar a bateria, ele está otimizado um pouco melhor, então ele consegue ali mais ou menos 1 hora a mais. Bom, os detectores de movimento nós temos o Motion Protect, é o normal, temos o Motion Protect Plus, que é um detector PIR mais microondas, e o Combi Protect. Combi Protect é um detector PIR mais combinado com um detector de rotura de cristal. O Motion Protect é o detector PIR, ele é imune a animais domésticos até 20 kg, certo? Menor ou igual a 20 kg e até 50 centímetros mais ou menos. Em campo aberto o alcance é de até 1.700 metros. Se estivermos a falar em campo aberto, sem nenhum tipo de obstáculo, podemos chegar nessa distância. As baterias, elas podem chegar a durar até 7 anos. Tá? A comunicação é bidirecional com o hub. A distância de detecção são de 12 metros, o ângulo de detecção é de 88,5 graus na horizontal e de 80 graus na vertical. Conseguimos fazer o ajuste de sensibilidade até em 3 níveis. O ajuste de sensibilidade, não há nenhum botãozinho ou algo no próprio detetor que faça isso. Nós temos que entrar na aplicação do telemóvel, e lá na aplicação nós conseguimos aplicar o tipo de sensibilidade. Tá? Ele tem um sistema de anti-inibição e também tem um tamper anti-sabotagem. O Motion Protect Plus, nós temos uma integração do detector PIR com microondas. Ele também é imune a animais domésticos, o alcance é até 1.200 metros e a bateria dura um pouco menos, até 5 anos. A comunicação bidirecional dele é bidirecional com o hub, a distância também é de 12 metros, o resto das características é igual ao outro. A instalação recomendada é de 2,4 metros de altura em relação ao solo, ok? Ele é o ideal para salas, lareiras condicionadores de ar. Detecta e ignora correntes de
de ar, movimento de cortinas e persianas, e cintilação de luz, brilhos e reflexo. Esse detector, no caso, para determinado tipo de situação, ele é muito melhor e muito mais recomendável do que o Motion Protect. Detecta a presença humana por diferença de temperatura com radiação térmica de fundo. O sensor de micro-ondas evita falsos alarmes causando por interferências complexas. Então, evidentemente, esse dispositivo, dependendo do tipo de situação em que nós vamos fazer a instalação, é melhor aplicar essa solução do que o Motion Protect. O Combi Protect, a grande vantagem é que ele tem combinado um detector de quebra de vidro. Tá? Então, o resto das características são idênticas aos outros dois que nós comentamos. É imune aos animais domésticos de até mais ou menos 20 kg e, como muito, 50 cm de altura. Nós temos um alcance de até 1.200 metros em campo aberto e a bateria pode chegar a durar até 5 anos. Também conseguimos fazer o ajuste de sensibilidade em 3 níveis, anti-inibição, tamper anti-abertura. E aqui o que é interessante é que o PIR é a 12 metros de distância e a rotura são 9 metros. Tá, ok? Nós conseguimos em até 9 metros, se temos a rotura do cristal, esse detector consegue fazer a detecção. Bom, aqui nós temos um demo case, tá, da Ajax, a maleta com os equipamentos para fazer demonstração aos clientes. Tá? Na minha opinião, vale bastante a pena, porque em determinados tipos de clientes para fazer a apresentação mostra a seriedade e a competência do instalador. Nesse demo case temos disponíveis as cores branco e negro. Os detectores de movimento, a distância de detecção, como nós havíamos comentado, se nós fizermos a instalação a 2,40 metros de altura, podemos chegar até 12 metros. E o ângulo na horizontal de 88,5. Bom, nós temos aqui o Outdoor Protect, que é o detector da Ajax para exterior. Os senhores sabem que existe um da Optex também. Esse daqui é o do próprio fabricante. Ele é um PIR duplo com anti-masking, faz a comunicação bidirecional com o hub. A distância de comunicação pode chegar até 1.200 metros em campo aberto e ele detecta movimento de 3 até 15 metros. É imune aos animais domésticos e ele trabalha com um ângulo na horizontal de 90 graus. Sensibilidade, desde a aplicação do telemóvel conseguimos ajustá-la em 3 níveis e a alimentação é feita por 2 baterias CR123A. Tá? Ou também podemos fazer alimentando diretamente de 5 a 28 volts DC. Possui anti-inibição, sistema anti-inibição, o tamper anti-sabotagem e a temperatura de trabalho desse detector é de menos 25 até uns 60 graus centígrado. E ele é IP54. Bom, o Outdoor Protect, aqui temos aqui um exemplo que nós conseguimos, aqui é a distância, conseguimos ajustar na parte traseira e conseguimos fazer a instalação dele. A instalação é recomendada de 0,8 metros de altura até 1,3 metros de altura. Bom, esse detector possui um algoritmo que faz uma análise de correlação, o fabricante no caso chama de LISA, Live Intelligent Spectrum Analysis, e funciona muito bem. Eu coloquei um vídeo aqui para os senhores verificarem como é o funcionamento para não dar falsa alarma. Se não houver uma correlação entre o detector superior e o inferior, ele não vai dar falsa alarma. Tem que ter essa correlação para que o detector dê o sinal de alarme. Temos aqui ele também faz análise espectral, mesmo que ele detecte nos 2 sensores, faz a detecção de movimento. Esse algoritmo que ele faz é uma análise espectral e ele consegue saber se realmente esse movimento está partindo de um mesmo corpo ou não para fazer alarme. Os magnéticos, temos 2. Temos o Door Protect, que é o contacto magnético normal, e o Door Protect Plus, que é um magnético, mas combinado com um detector de vibração e um detector de inclinação. O magnético é especial para portas de janelas, o alcance dele em distância em campo aberto com a central é de até 1.200 metros e a bateria pode chegar a durar até 7 anos. A comunicação é bidirecional com o hub e uma grande vantagem é que ele admite sensores cablados. Ele tem uma entrada livre de tensão na parte traseira, onde nós conseguimos cablar um detector de outro fabricante, certo? Essa entrada é livre de tensão, não vamos conseguir alimentar, mas conseguimos ter comunicação. Então, se nós quisermos aproveitar um magnético e conectar a ele um detector cablado
da Pyronix ou qualquer que seja outro fabricante, certo? Não haveria nenhum problema. Conseguimos utilizar essa porta, digamos assim, essa porta de comunicação para cablar o outro detector. Tem um sistema de anti-inibição e ele também inclui um pequeno imã. Ou seja, aqui na fotografia podemos ver o detector com o imã, o grande, porém, para determinados tipos de marco de portas, nós temos um imã pequenino para fazer a instalação, dependendo se houver dificuldade física do marco da porta para fazer a instalação. Também possui um tamper anti-sabotagem. O Door Protect Plus, ele é um magnético para porta e janela, mas ele possui também um sensor de vibração e inclinação, certo? O alcance é de até 1000 metros e a bateria pode chegar a durar até 5 anos. Ele também possui uma entrada livre de tensão para cablar um detector de outro fabricante, tá? E os sensores são independentes, ok? Se ele detecta, o sensor de vibração, de inclinação e o magnético são totalmente independentes, tá? Ele tem uma sensibilidade de vibração e inclinação que é específica. Se eu não me engano, a variação era de 5 graus. Se ele detectar uma variação de 5 graus, por exemplo, na inclinação, ele já dispara o alarme, tá? E da mesma forma, ele possui um imã pequenino, tem um tamper de anti-sabotagem e um sistema de anti-inibição. O Glass Protect é um detector de rotura de cristal. Ele tem um sensor microfônico, o alcance é de até 1000 metros em relação com a central. Ele tem uma capacidade de detecção de 9 metros e 180 graus. A bateria pode chegar a durar até 7 anos. A comunicação é bidirecional. Ele também possui uma entrada livre de tensão para fazer a conexão de um sensor cablado de outro fabricante. Possui sistema de anti-inibição, tamper anti-sabotagem. A acessibilidade é ajustável através da aplicação e ele possui dupla detecção de baixa e alta frequência, tá? Ele não vem com um imã, tá? Ele tem a aparência de um magnético, a carcaça, porém ele é apenas um detector de rotura de cristal. Os detectores de fumo, temos dois tipos de detectores. Os dois possuem sensor fotoelétrico e um termovelocimétrico. O que isso quer dizer? Por exemplo, se nós fizermos a movimentação física do detector, ele vai disparar o alarme, tá? E o funcionamento é totalmente autônomo. Ele funciona, não é necessário ter a central, nesse caso, não é necessário ter uma central para fazer o funcionamento dele. Ele funciona de forma autônoma, tá? Ele tem uma sirene interna e o alarme pode chegar aos 85 decibéis. Conectado com a central, o alcance é de até 1.300 metros. Nós temos o Fire Protect e o Fire Protect Plus. Qual que é a diferença entre os dois? É que o Fire Protect Plus ele tem um sensor de monóxido de carbono, tá? Tem tamper anti-abertura, os dois, bateria de até 4 anos, tem a bateria adicional, certo? Faz o aviso de limpeza. Ele tem um indicador de excesso de temperatura. Quando a temperatura eleva bruscamente, ele também faz o disparo. Em relação às falsas alarmas, ele tem uma opção em que nós conseguimos evitar ou descartar os primeiros alarmes em caso de falso alarme. O detector de inundação, o alcance de comunicação com a central é de 1.300 metros e a bateria pode chegar a durar 5 anos. A comunicação é bidirecional com o hub e os contatos são de níquel. Tá? Assim que ela detecta a água, dispara em seguida. E quando se seca a água, ele cancela o alarme imediatamente. A IP65 possui tamper anti-abertura e 2 baterias AAA. As sirenes. Temos 2 modelos de sirene. Street Sirene, que é a sirene para exterior, e a Home Sirene, que é a sirene para interior. A sirene para o interior, o alarme dela pode variar de 81 até 105 decibéis. Esse é 1 metro de distância. A bateria pode chegar a durar 5 anos e o alcance de comunicação com a central é de até 2.000 metros. Nós conseguimos fazer a configuração do alarme de até 3 minutos. Se eu não me engano, o mínimo eram 3 segundos e podemos ir até 3 minutos. Tá? Ela tem uma luz de aviso de alarme e de armado e desarmado no canto superior direito, tá? Possui um tamper abertura e nós temos também um conector externo com um pulso de 3 volts. Quando ela disparar, ela dá esses 3 volts no conector e digamos que seria para conectar umas luzes de LED ou o que for, conseguimos fazer a conexão ali, tá? A bateria é dupla bateria CR123A. E ela trabalha numa faixa de temperatura entre -10 e até 40 graus centígrados.
e ela é IP50. Bom, vamos comentar aqui sobre a sirene de exterior, entre aspas, sirene de exterior, podemos dizer, porque ela é IP54, ela deve sempre estar abaixo de algum teto, alguma coisa que possa evitar o contato direto com a água. O alcance dela é de até 1.500 metros em relação de comunicação com a central em campo aberto. A bateria pode chegar até 5 anos, ou seja, nós conseguimos alimentar ela com os 12 volts, mas ela tem uma bateria também para trabalhar independente, tá? E o alarme dela pode variar entre 85 e 113 decibélios a 1 metro. A configuração também é de 3 segundos até 3 minutos, e ela tem uma luz vermelha, ela tem uma faixa de LED em toda a volta dela, uma luz vermelha de alarme indicando armada e desarmada. Também possui um tamper anti-sabotagem e um acelerômetro, certo? Se nós movimentarmos ela consegue disparar o alarme e detecta essa movimentação. A alimentação dela, como eu havia comentado, é de 12 volts ou a bateria. Ela é IP54 e ela trabalha com a temperatura de menos 25 a 50 graus centígrados. O comando ele possui um alcance de até 1.300 metros em campo aberto e a bateria dura até 3 anos. A bateria é uma CR2032. A comunicação é bidirecional com hub, possui 4 botões e a temperatura é de menos 25 até 50 graus. Nós temos no comando um botão para armado, um botão para desarmado, um botão para modo parcial, um botão do pânico e temos um indicador LED. Dependendo dos botões que nós pressionarmos, vai acender a luz. O botão do pânico pode ser desativado, tá ok? Desde a aplicação nós conseguimos acessar a configuração do comando e conseguimos então desativar o botão do pânico para, dependendo da situação, para evitar qualquer tipo de problema. Bom, temos o teclado da Ajax, o alcance de comunicação com a central é de 1.700 metros. A bateria pode durar mais ou menos uns 2 anos, a comunicação é bidirecional com o hub, tá? Ele tem 4 funções, ele arma, desarma, conseguimos fazer o modo parcial, tá? E também possui um botão de pânico. Temos o código para armar e o código para desarmar, código do teclado, tá? Ele possui um código próprio de armado e desarmado. Logo nós temos os códigos pessoais, isso é outro assunto que nós vamos tratar mais adiante. Temos o código de coação, certo? O sistema não dispara, o sistema é desarmado, mas imediatamente se avisa a CRA que a central foi desarmada com o código de coação. Possui um tamper anti-sabotagem, os LEDs indicam um estado, tá? Ele possui 4 baterias AAA e trabalha com a temperatura de menos 10 a 40 graus centígrados. Vamos falar um pouco sobre os acessórios do fabricante para fazer automatização. Bom, nós temos o relé remoto, temos 2 tipos de relé remoto. Temos o wall switch, ele trabalha até 1.000 metros de distância com a central. Na aplicação do telemóvel conseguimos ter dele os dados da corrente, da voltagem e do consumo. Ele trabalha com alimentação de 110 a 240 volts AC e é até 13 kW, no máximo 13 amperes. Ele possui uma proteção anti-sobretensão e sobrecorrente, tá? E ele é remoto desde a app. E também com armado e desarmado. O que significa? Que através da aplicação da Ajax, nós conseguimos ativar ele manualmente ou conseguimos configurá-lo para que ele se ative com o armado ou com o desarmado. É opcional, tá? E nós temos o AJ... só para comentar, a alimentação dele é de 110 e 240. E o que ele faz é, uma vez que ele é armado ou desarmado, tá? Ele deixa passar a corrente totalmente. Tá? Nós conectamos diretamente ele 220 volts e ele vai deixar passar os 220 volts, tá ok? Podemos dizer que ele é só que remoto. O relé, o AJ relé, o que ele faz é mais ou menos a mesma coisa, só que, por exemplo, a alimentação dele é de 7 volts a 24 volts, DC, ele trabalha com 5 amperes a 36 volts e 13 amperes a 230 volts. Ele tem uma proteção de anti-sobretensão também, e ele também é remoto desde a app, com armado e desarmado, tá? Ou seja, funciona da mesma forma. Ainda o fabricante não atualizou o firmware, onde possibilita que esses 2 dispositivos possam ser armado ou desarmado, ou seja, possam ser ativado ou desativado
quando dispara o alarme da central, tá? É por esta razão que nós não conseguimos colocar uma sirene de outro fabricante no sistema da Ajax. Mas me confirmaram que para esse ano o fabricante vai conseguir, na verdade o fabricante vai disponibilizar numa nova atualização em breve. Esses dois dispositivos vão ser ativado e desativado quando saltar o alarme, tá? E o que isso vai fazer? Vai nos possibilitar a instalar uma sirene de outro fabricante, certo? Nós temos também o socket, tá? A tomada, o alcance dela é de até 1000 metros e ela tem um consumo mínimo em repouso. A alimentação dela é de 220 volts AC, você vai conectada diretamente na tomada. Ela possui dados de consumo, tensão e corrente na aplicação da Ajax. No telemóvel conseguimos ter todos os dados dela, tá? E ela temos o controle remoto dela desde a app, e armado e desarmado, ou seja, funciona igual que os outros dois acessórios, ela funciona da mesma forma. A diferença é que ela está projetada para trabalhar diretamente sobre uma tomada. Ela tem a proteção de sobrecarga e curto-circuito também. Uma coisa bem interessante é que ela muda de acordo com o consumo de corrente. E ela também é o socket que trabalha sem fio, o que tem o maior alcance do mercado. Aqui nós colocamos um exemplo da Ajax, que é o Juller, o protocolo Juller, trabalha até 1000 metros de distância com a central. O Zigbee 150 metros, Z-Wave 150 metros e um Wi-Fi como muito 100 metros. Temos o transmissor da Ajax, que é o AJ Transmitter, é um transmissor via rádio que nos possibilita conectar detectores de terceiros fabricantes na central da Ajax. É muito importante salientar aqui que um AJ Transmitter é válido apenas para um detector de outro fabricante. Não conseguimos colocar 2 ou 3, tá? Um detector AJ Transmitter para cada dispositivo com fio de outro fabricante, tá? Se quisermos cablar um detector da Pyronix, podemos utilizar tanto o magnético da Ajax quanto o AJ Transmitter. A vantagem do transmitter é que ele possui 3 baterias e já faz a alimentação direta do detector. Ele possui entrada de alarme tamper, possui um tamper anti-sabotagem, possui acelerômetro, tá? A partir do momento que nós movimentamos ele, dispara o alarme, e a alimentação de detectores é de 3 volts, tá? Possui a função de 24 horas e armado ou desarmado, ok? Aqui temos vários exemplos de detectores de exteriores com o AJ Transmitter. Do Optex, por exemplo, detecção de até 12 metros, conseguimos ajustar a sensibilidade. Ele já faz a própria alimentação do detector pelas suas próprias baterias, tá? E é imune aos animais domésticos e possui um tamper anti-sabotagem. Da Optex temos as três opções. Temos um detetor duplo PIR, temos um duplo detetor PIR com anti-masking e temos um duplo detetor PIR mais micro-ondas com anti-masking. Temos o cortina da Optex também, alcance de 12 metros, é ajustável, tá? A alimentação é feita também desde o AJ Transmitter, possui um tamper anti-sabotagem e ele é IP55. Tá? E temos a versão que é o 4PIR e o 4PIR com anti-masking. Temos da Lince também, que é tripla tecnologia, alta confiabilidade, se eu não me engano é italiano, tá? Tem um desempenho realmente bom, e o PIR volumétrico duplo com sensor de micro-ondas e anti-masking. Possui também o tamper anti-sabotagem, o consumo é mínimo e ele é adequado para operações autônomas com o transmissor. Possui uma função, abreviatura de WinRed Interface Network. A alimentação dele é através da fonte principal e em funcionamento como detetor cablado. Ele não faz detecção quando está em repouso depois da primeira detecção, certo? Tem uma fácil instalação e podemos fazer a instalação dele em diferentes posições, certo? E a altura recomendada, que o fabricante recomenda, é de 1,2 metros de altura. Esses são os detectores da Lince que nós temos que pode trabalhar com a Ajax. Não vou tocar muito nisso, porque isso já é de outro fabricante, mas enfim, logo quando passar aos senhores a diapositiva, os senhores vão ter toda a informação.
certo? Aqui temos um exemplo de como fazer a conexão do Lince com o AJ Transmitter, ok? Temos aqui na parte superior o AJ Transmitter e na parte de baixo o Lince. Temos ali os 3 modelos da Lince, 1696, 1896 e o 1926. Tá? Temos um módulo de integração com o sistema cablado. Aqui houve muitos clientes que se confundiram entre o AJ Transmitter e o OC Bridge Plus. O OC Bridge Plus é para nós, a ele conectamos os detectores sem fio da Ajax, o Motion Protect, o magnético, todos os detectores da Ajax. Conseguimos fazer, bom, na verdade todos não, existe uma compatibilidade, alguns detectores não podemos fazer esse emparelhamento, mas enfim, a maioria dos dispositivos conseguimos emparelhar com com o OC Bridge Plus, e o que vamos fazer aqui nele é sacar os fios e vamos cablar a uma central cablada, certo? Essa é a diferença. O AJ Transmitter, o que nós fazemos é conectar um detector cablado de outro fabricante para poder utilizar na Ajax, certo? Um exemplo, nós vamos fazer a instalação do sistema da Ajax em um determinado local e o cliente tem ali 2 ou 3 detectores e não quer, ainda quer seguir utilizando esses detectores. Então nesse caso, utilizamos o AJ Transmitter. Tá? E para esse caso aqui, para esse exemplo, seria, imagine que temos um cliente que tem uma central e quer substituir apenas os detectores. Então vamos utilizar esse módulo de integração, tá? Para poder emparelhar detectores da Ajax com um sistema cablado. Ele aceita até 99 dispositivos, o alcance de comunicação é de até 2.000 metros e ele possui 8 zonas mais 4 zonas de serviço. Possui um tamper anti-abertura frontal e posterior e a configuração toda é feita por um software chamado OC Bridge Configurator. Na própria caixa do dispositivo é enviado um CD para fazer a instalação. Ele também pode ser alimentado via USB e a alimentação também entre 8 e 14 volts DC. A temperatura é de menos 20 até mais 50 graus centígrados. E esse é um exemplo prático dele. Nós temos aqui uma central. Por exemplo, podemos pegar a PCX46 da Pyronix, utilizamos o OC Bridge Plus e nele nós conseguimos fazer emparelhamento de dispositivos da Ajax e logo nós vamos cablar o OC Bridge Plus até a central da Pyronix e pronto, já temos o sistema configurado. Nesse caso, quando os clientes querem fazer a substituição dos detectores apenas e manter a central cablada. Bom, proximamente vamos ter o repetidor sem fio da Ajax. Possui um sistema operacional inteligente, que é o Operation System Malevich. O alcance do sinal com a central pode chegar até 1.800 metros sem obstáculos. Tá? Ele pode cobrir o dobro da cobertura do sistema da Ajax e pode chegar até 16 km quadrados. Tá, ok? Ele faz uma transmissão de alarmes em apenas 0,3 segundos e nós conseguimos, por exemplo, com o Ajax normal, mas o transmissor sem fio, que é o fabricante chama de Rex, conseguimos adicionar até 99 dispositivos, tá? E o Hub Plus, mas o Rex, conseguimos até 150 dispositivos. Então, por central, conseguimos adicionar um repetidor. Tá, ok? Ele possui um potente processador ARM, trabalha com a temperatura de menos 10 até 40 graus centígrados. Ele tem uma bateria que pode chegar a durar até 35 horas. Tá? Todos os dados estão encriptados. Todos estão encriptados. Tá, ok? E ele também faz a notificação de inibição e tentativa de sabotagem. Bom, na verdade o Rex ele é igual ao Hub. A única diferença é que ele não possui a porta Ethernet. Tá? A carcaça é a mesma, a placa praticamente é a mesma, tá, ok? Possui algumas diferenças, mas praticamente é o mesmo equipamento, possui o mesmo sistema operacional, tá? Então não haveria nenhum problema de sabotagem, tentativa de inibição, não. Ele trabalha igual que o Hub, tá, ok? Bom, também temos agora para 2019
o PIR-CAM da Ajax, para aquelas determinadas instalações onde os clientes não queiram fazer a instalação de uma câmera IP, vamos ter aqui a possibilidade de fazer a instalação do PIR-CAM do fabricante, ok? E também vamos ter agora para 2019, não temos data ainda, tá? O botão do pânico, apenas o botão do pânico. É algo que muitos clientes pediram no largo do ano passado e o fabricante atendeu a petição de vários clientes. Bom, aqui eu coloquei um exemplo do REX, do repetidor. O que nós temos aqui é o hub em uma determinada área. Temos aqui alguns dispositivos associados a ele, ok? Ao hub, e logo em uma determinada zona temos o repetidor. E com o repetidor temos outros detectores conectados ao repetidor, tá ok? Bom, já falamos sobre a tomada inteligente, o Photodetector PIR-CAM, que é o que vamos ter, o PIR-CAM, e já temos o detector de cortina da Ajax, na horizontal 6 graus, na vertical 90 graus, com anti-masking e é imune a animais domésticos. Tá? A alimentação é de uma bateria CR123A de 3 volts. Okay? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o firmware. Os clientes que estiveram a trabalhar com a Ajax, com o firmware na versão 2.5, viram que faltava algo. Quando o fabricante lançou a atualização, publicou a atualização de firmware para 2.6, a versão 2.6, possibilitou que fosse criado no hub até 9 grupos. Tá? Nós conseguimos criar aqui grupos, ou partições, ou zonas, como os senhores quiserem chamar, tá? E conseguimos fazer a gestão de permissões sobre esses grupos. Podemos dizer sobre um determinado grupo quem é que pode ter a permissão. Se nós temos um hub que podemos adicionar até 50 usuários, então podemos dizer, olha, no grupo número 1 aqui podemos aplicar o nome de sala, cozinha, o que for. Podemos dizer quem é dos 50 usuários que vai ter permissão sobre determinados grupos. Conseguimos fazer o armado dos grupos totalmente independente, desde a aplicação do telemóvel e do teclado. Ok? Ou seja, tanto armado quanto desarmado. Podemos armar todos os grupos e, se não, podemos armar apenas um determinado grupo ou desarmar um determinado grupo totalmente independente dos demais. Tá? E conseguimos configurar os comandos para um grupo específico. Podemos dizer que o comando 1 vai ser do grupo 1, comando 2 do grupo 2, comando 3 do grupo 3 e assim por diante. Tá? Podemos fazer essa distinção dos comandos. Também nos possibilitou criar códigos pessoais para cada utilizador que está integrado ao sistema. Anteriormente nós tínhamos o teclado apenas com o código de armado, código desarmado, certo? Para fazer o armado e desarmado, e um código de coação. Com o firmware 2.6, o que o fabricante nos permitiu foi criar códigos para cada utilizador, certo? Então eu tenho o utilizador número 1, é muito importante que, por exemplo, o administrador do grupo, o administrador do sistema, não pode modificar os códigos dos usuários. Por tratar-se de ser de um sistema de alarme, certo? Os códigos são pessoais. Então, o que isso quer dizer? Que apenas o próprio utilizador que poderá fazer a alteração do seu código. Tá? Teve muitos clientes que me perguntaram, Giovanni, por que eu não consigo modificar o código do João? Por que eu não consigo modificar o código do Fernando? Opa, simplesmente por quê? Porque os códigos são pessoais. Então, nós temos os códigos por usuários, conseguimos configurar esses códigos desde a app, tá? E é compatível com o código único do teclado. Ou seja, eu consigo no teclado aplicar o código de um determinado utilizador e esse código do utilizador eu consigo armar ou desarmar um grupo ou todo o sistema, tá? E quando eu faço isso, na aplicação do telemóvel, vamos receber uma notificação a dizer que o Giovanni fez a ativação da alarme para todos os grupos. O Felipe desarmou o grupo 1. O Fernando desarmou o grupo 2 e assim por diante, ok? Essa é a grande vantagem de utilizar os códigos pessoais, que conseguimos diferenciar
quem é que ativou ou desativou a central. Também tivemos uma grande melhora no sistema. Aqui foi quando o fabricante trocou o nome de modo parcial para modo noturno. Tá? E o que nós conseguimos fazer é apenas o modo noite. Então, aqueles detectores que nós configurarmos, queremos que seja ativado com o modo noite. Quando ativarmos o modo noite, será ativado apenas aqueles dispositivos. Os demais, não. Normalmente, os detectores de exteriores, esses são os que são feitos de modo noite ou magnético, certo? E também conseguimos fazer a personalização do comando, tá? Que antes não conseguimos fazer essa personalização. Aplicá-lo o comando para determinado grupo. Também com o firmware 2.6 temos as notificações detalhadas. Nós conseguimos ter um resumo de tudo que ocorre na central, qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de alarme, qualquer tipo de informação. Por exemplo, quando a central atualiza o firmware, quando ela sofre atualização do firmware, aparece uma notificação a dizer que ela está fazendo, que na realidade fez a atualização do firmware. Aparece um ícone. Se nós clicarmos no ícone pequenino, vai nos dar toda a especificação do firmware, o que é que houve na atualização do firmware, ou seja, algo 5 estrelas. E também temos a opção de retardo da entrada e saída. Antes não tínhamos, antes dessa atualização não havia essa opção, e logo já tivemos a opção de aplicar um retardo para a entrada e para a saída. Algo que melhorou muito mesmo foi que no centro de supervisão conseguimos colocar a IP diretamente da CRA e a porta, e o que nós fazemos é a comunicação direta com a CRA, não precisando passar pela nuvem do fabricante, tá ok? Os senhores já devem ter percebido que na nova versão, a 2.7, já temos a possibilidade de colocar um código CIA, protocolo CIA, perdão. O protocolo CIA vai funcionar da mesma forma. Nós vamos colocar a IP da central, da CRA, vamos colocar a porta de comunicação e vamos colocar o número de abonado do cliente, certo? E a comunicação vai ser direta, não precisa passar pelo cloud do fabricante. Nós vamos ter uma opção de, no teste periódico, poder aplicar quantos minutos, se eu não me engano, desde 1 minuto até 1 hora, não, até 24 horas. Conseguimos aplicar no centro de supervisão. Podemos dizer que a central vai ser supervisionada com a CRA desse intervalo de tempo, tá? E temos também a identificação total do sistema através dos grupos. Conseguimos criar grupos que seriam as zonas ou quartos, ou como os senhores quiserem chamar, certo? E ali nós conseguimos organizar melhor os dispositivos, e aplicando cada dispositivo, eu tenho, por exemplo, a cozinha. Na cozinha eu tenho 1 ou 2 ou 3 dispositivos, eu vou colocar ali dentro. Quando eu quiser armar só a cozinha, eu armo a cozinha. Todos os dispositivos que estão dentro da cozinha vão ser armados e os outros não, tá? Isso é muito bom, por exemplo, na garagem. Posso armar a garagem. Podemos criar o exemplo, se é uma casa, vou criar 2 zonas. Casa perimetral, uma zona perímetro. A zona perímetro, coloco todos os detectores de exterior e todos aqueles detectores magnéticos, por exemplo, certo? Os magnéticos que ficam na porta de entrada e saída da residência. Quando eu faço o armado da zona perímetro ou, por exemplo, do modo noite, vão ser armados apenas aqueles detectores perimetrais. Bom, conexões com CRA. Vamos falar aqui sobre o translator. Antes nós tínhamos o hub, que fazia a comunicação com o cloud do fabricante. O cloud do fabricante fazia a comunicação com o translator. O translator é um software da Ajax, que é o que faz a tradução do protocolo Sugar Contact ID para o software da CRA. Tá? Com o novo firmware, o que nós conseguimos? Comunicação direta da central com o translator. E logo do translator com o software da CRA, ok? Essa conexão direta, como que é feita? Não é feita através de IP e uma porta, ok? Essa informação a CRA
que é que vai ter essa informação, certo? Quando um técnico for fazer a instalação, os senhores forem fazer uma instalação, o cliente tem várias opções de contratar um serviço de uma CRA. Ele pode abrir a aplicação do telemóvel, se ele tiver a permissão, evidentemente, tá? Ele abre a aplicação do telemóvel e tem uma opção das centrais receptoras. E vai aparecer todas as centrais receptoras de Portugal, vai selecionar a central desejada. Obviamente, antes disso, a central receptora, já terá comentado ao cliente as questões contratuais, certo? Vai contratar o serviço e quando o cliente abrir a aplicação e selecionar a CRA vai receber no translator o código do hub do cliente. Então eles vão aceitar, passar o hub para o outro lado, certo? Eles aceitam o pedido, certo? E a partir daquele momento, a receptora já vai estar a receber todas as notificações da central, certo? Se nós quisermos fazer essa configuração direta, tá? Tem que ser por IP e porta. Temos também a opção de colocar um IP secundário, que seria um IP, uma comunicação de backup, digamos assim. E nós conseguimos selecionar qual é o canal de comunicação que o hub vai enviar os alarmes à central receptora, se é por Ethernet ou por GPRS, tá? E da mesma forma conseguimos configurar o teste periódico. O teste periódico nós conseguimos dizer se a central vai fazer um pooling com a receptora a cada hora, a cada 2 horas, a cada 8 horas, uma vez ao dia, tá? Bom, aqui está o tema. Nós conseguimos fazer a conexão com a nuvem, tá? Eu coloquei isso aqui para os senhores verem a diferença. A conexão com a nuvem nada mais é do que nós abrimos a aplicação, selecionamos a receptora e a receptora automaticamente recebe o pedido, tá? Quando nós clicamos na receptora, nessa listagem, nós clicamos na receptora, vai abrir a informação da receptora, certo? O número do telefone, o nome da receptora, o e-mail, e nós podemos depois aproveitar e pegar o número do telefone, ligar para a receptora ou mandar o e-mail para ver as questões contratuais. E logo a conexão direta. Obviamente, com a conexão direta, a receptora terá de informar isso ao cliente ou ao instalador. Aqui nós terminamos a parte de apresentação. Eu gostaria de agradecer aos senhores. Seguimos agora, após essa pausa, a questão de configuração, as questões técnicas. É onde nós vamos começar a tratar de explicar a diferença entre as aplicações e vou dar alguns conselhos aos senhores, tá? Vamos dar início à questão da configuração do sistema, certo? Vou comentar com os senhores que atualmente existem 2 aplicações do fabricante para o telemóvel. Uma é o Ajax System e o Ajax Pro. Vale lembrar que essas aplicações são gratuitas e não há nenhum custo. Alguns clientes já perguntaram se havia algum custo. Não há custo. E são gratuitas. O primeiro passo seria o instalador. O fabricante vê da seguinte forma: o instalador deveria utilizar apenas a versão Pro, certo? A versão Pro ela está destinada a engenheiros e instaladores, tá ok? Então como que nós fazemos? Bom, aqui eu vou comentar sobre o procedimento vai ser o mesmo. O que nós vamos fazer vai ser criar uma conta, vamos introduzir o nome, e-mail, confirmamos o e-mail, o número de telemóvel, isso é muito importante, tem que ter o número de telemóvel, porque essas informações são contrastadas com um servidor. Então, quando é feita uma notificação por SMS, quando é feita uma chamada, é daqui que o servidor do fabricante vai retirar a informação para poder fazer o envio de SMS para o Antônio, no número do telemóvel que o Antônio configurou no momento de criar a conta. Temos a palavra passe e criamos a conta. Uma vez que criamos a conta, o que nós fazemos é registrar o hub, ok? Então nós vamos dar um nome para o hub e uma chave de registro. A chave de registro se nós clicamos aqui no ícone do código QR, nós automaticamente vamos fazer a leitura do código QR do hub, ou colocamos de forma manual. No final vamos adicionar o hub da mesma forma, tá? E a partir daí nós temos o hub na nossa dashboard,
na nossa aplicação. Vamos prestar atenção no Hub, aqui no primeiro dispositivo. No Hub, quando nós clicamos aqui, acessamos a parte de configuração do Hub e as informações e estado, onde nós conseguimos ter informações básicas do equipamento, informações básicas desde o nível da bateria, se o tamper está aberto, se a alimentação externa, se ela está online ou não, ok? Se a conexão do dispositivo está online ou não, se a rede móvel está conectada ou não está conectada, se o Ethernet está conectado ou não e o nível de ruído. Quando nós temos um cartão 2G no Hub, é aqui que ele vai nos mostrar a intensidade de sinal GSM, tá? E aqui embaixo que é o mais importante, quando os senhores, qualquer problema com o equipamento, ao enviarem um e-mail, é daqui que os senhores tiram a informação que eu sempre peço aos senhores. Olha, qual é o ID do Hub e a versão do firmware. Nós temos aqui abaixo, os senhores podem ver, que é aqui onde nós temos a versão do hardware, a versão do firmware e o ID do dispositivo. Quando, por exemplo, nós queremos eliminar uma conta, imagine que o cliente andou a fazer qualquer coisa e não conseguimos, ele já não tem acesso ao Hub por qualquer que seja a razão e temos que eliminar os usuários do Hub. O que eu vou pedir aos senhores é a fotografia do código QR do Hub e, se possível, o ID do Hub que está aqui na parte de baixo. Outra questão é, sempre que nós vemos uma engrenagem, em qualquer que seja o dispositivo, é onde nós acessamos para fazer a configuração do mesmo. Então, qualquer tipo de engrenagem, quando nós clicamos, essa opção leva diretamente à configuração do dispositivo e se nós clicarmos diretamente no dispositivo e não na engrenagem, temos acesso à informação do dispositivo, ok? Como nesse caso aqui, se nós quisermos ir à configuração do Hub, vamos clicar na engrenagem, tá? E ao clicar na engrenagem, temos a informação do Hub. Então aqui nós temos os utilizadores. Aqui nós temos a configuração dos utilizadores. É onde nós vamos configurar nível de permissão para os utilizadores e enviar convites. Ethernet, essas são as configurações de rede. Aqui é onde, por exemplo, os senhores, se quiserem aplicar normalmente o Hub ele vem configurado em DHCP. Ocorre que em algumas situações o Hub não consegue atribuir uma IP automaticamente com o router. Então, nesse caso, eu recomendo os senhores colocar um cartão 2G. O Hub vai ficar online, os senhores vão adicionar o Hub à aplicação, a partir daí os senhores vão ter acesso ao Hub, os senhores vão entrar na opção no Hub, vão entrar na configuração do equipamento e aqui Ethernet, os senhores vão aplicar e atribuir uma IP para o equipamento, tá? Pode ocorrer em alguns casos em que o Hub tem essa dificuldade de atribuir a IP, então tem que ser feita de forma manual. A única maneira de fazer de forma manual é instalando um cartão de telemóvel, ok? Ou um cartão M2M. Em GSM vamos ter a configuração da rede móvel. Geofence é a localização geográfica. Grupos é onde nós criamos e configuramos os grupos. Testes de área de detecção é onde nós fazemos os testes, como está o nível de detecção dos dispositivos. Geoler é onde nós configuramos o ping dos detectores, onde nós vamos dizer aqui a central como que ela vai fazer esse ping aos detectores, tá ok? E o serviço são as configurações gerais do Hub, tá ok? Configuração geral do Hub. Logo nós temos aqui, embaixo de serviço, temos central receptora, onde nós vamos configurar a conexão com a central. Pro são os utilizadores Pro. Nesse caso, onde nós vamos convidar os utilizadores Pro a ter acesso à central e onde nós podemos configurar também nível de permissão para os utilizadores Pro. Nós podemos aplicar um utilizador Pro, por exemplo, que ele não vai ver as câmeras que estiverem associadas à central. Tá? Ele é um utilizador Pro, mas talvez não há nenhuma necessidade de fazer a visualização de uma câmera IP ou de ativar ou desativar a central, tá? O alarme. Então é aqui que nós fazemos e é aqui que nós trabalhamos
com as permissões dos utilizadores Pro. Empresas de segurança são as CRAs disponíveis. Não confundir, por favor, central receptora com empresas de segurança. Se nós vamos em empresas de segurança, são as centrais disponíveis em Portugal, onde nós vamos ter a listagem e nós vamos clicar sobre a central e então aquela petição de supervisão será enviada diretamente à CRA. Essa comunicação passa pelo servidor do fabricante, tá ok? E na opção de central receptora é onde nós configuramos de forma manual, onde nós vamos introduzir a IP e vamos introduzir a porta de comunicação da CRA, tá? E a guia do utilizador é onde nós temos o manual do hub. Vale lembrar que, na minha opinião, isso é muito, muito interessante. Em todos os dispositivos, quando nós acessamos os dispositivos, nós temos uma opção de guia do utilizador. Essa guia do utilizador é onde está o manual. Se nós, por se acaso, jogamos o manual, teremos o manual no momento de fazer a instalação, se quisermos ter acesso a essa informação, é aqui que vamos ter acesso ao manual, tá? Diretamente no telemóvel. Então aqui nós temos os utilizadores. E nos utilizadores é onde nós conseguimos dizer se o Giovanni, o Luiz, o Ángel, se eles vão ser administrador ou se vão ser usuário normal. Deveríamos clicar na engrenagem e uma vez clicado na engrenagem, nós temos as configurações do utilizador. E nós vamos ter a possibilidade de configurar as permissões e as notificações. Nós vamos dizer ao Giovanni que ele vai receber notificação push, mas não vai receber SMS para as avarias. Os alertas vai receber push, mas não vai receber SMS nem chamadas. Nos eventos igualmente, somente push, SMS não. E o armado e desarmado vai receber push, porém SMS não. É aqui onde nós aplicamos a permissão ao utilizador. Olha, tu vai receber SMS, mas não vai receber push para isso. Para isso daqui tu recebe push, mas não recebe SMS. Essa é a opção onde nós vamos fazer essa configuração. A questão das permissões, mesmo que um utilizador seja admin, nós podemos dizer que ele não vai visualizar câmeras, que ele não vai alternar os controles, que não vai ter acesso ao botão do pânico, que não vai poder fazer ativação do modo noite. Ou seja, nós conseguimos aplicar essas permissões independentemente de cada utilizador. Eu consigo personalizar para cada utilizador cada permissão. Tá? Logo nós temos a opção da password do usuário, onde nós vamos conseguir aplicar uma password para esse usuário para poder se identificar no teclado para fazer o armado e desarmado. É muito importante, muito importante em que quando eu estive a fazer isso, eu estava com o meu utilizador, com o Giovanni, tá? Com o meu utilizador. Se eu estivesse com outro utilizador, eu não consigo aplicar a palavra passe, não consigo aplicar o código para outro usuário. É algo pessoal. Então, apenas os próprios utilizadores são os que vão poder fazer a modificação do código. E aqui nós temos um exemplo para armar o sistema. Ele já nos disse, olha, pressionar 05, asterisco e o código do usuário. Para desarmar o sistema, 05, asterisco, password do usuário, o código. E se nós formos forçados a desarmar o sistema, vamos então colocar o 05, asterisco, o código de coação do usuário, certo? O 05 é o código do meu utilizador. Ok? Mas cada utilizador tem um código distinto. Tem o 01, 02, 03, 04, 05 e assim por diante. E temos aqui embaixo o código PIN. Eu tenho o meu utilizador, se eu quiser fazer a alteração, vou clicar na opção para modificar o código e a partir dali eu tenho a opção de atribuir uma nova palavra passe, um código, apenas números, ok? Em relação ao Ethernet, nós temos a opção de habilitar ou desabilitar o módulo Ethernet, tá? O adaptador. Temos a opção de deixar o modo em que o equipamento vai trabalhar em DHCP ou estático, tá? IP fixa. E temos a opção de aplicar então uma IP máscara, gateway e uma DNS para o dispositivo, tá? Então isso tem que ser feito de forma manual se nós conectarmos o cabo RJ45 e verificamos que não há conexão, o hub ainda continua com a luz vermelha, tá? Então o passo seria introduzir o cartão, esperar que ele fique verde, tá? E a partir daí aplicamos uma IP de forma manual. Evidentemente, para isso os senhores vão ter que saber a gama IP da rede do cliente. Bom, na questão do GSM, é aqui onde nós conseguimos fazer a configuração do modem. Nós conseguimos habilitar a rede móvel, se nós conseguimos ou não habilitar ou desabilitar o roaming,
tá? Pode ocorrer em que algumas zonas de Portugal que fazem fronteira com a Espanha não funcionem muito bem porque essa opção está desabilitada. A função deve estar habilitada e os senhores devem saber se habilitar e se o cartão se conectar a uma rede móvel espanhola, vai ser cobrado ou não, dependendo do operador, valores adicionais, tá? Mas que eu saiba, hoje em dia já os operadores não cobram valores adicionais para utilizar o roaming. Temos aqui a opção de ignorar erro de registro de rede e desativar o ping antes de conectar. Não é o SIM. Se os senhores forem introduzir um cartão SIM, esse cartão não deve ter um PIN code ativado. Ele tem que estar desativado. A central não é capaz de desativar o código PIN do cartão. Eu coloquei essa informação do lado esquerdo inferior, onde nós temos o hub normal. A comunicação dele é 2G. Em relação com o GSM. E o Hub Plus, ele é 2G e 3G. E vale aqui lembrar que o PIN do cartão SIM sempre tem que estar desligado. Quando nós clicamos aqui em cartão SIM, no SIM 1, automaticamente a aplicação nos leva às definições desse cartão, tá? Onde nós vamos poder aplicar uma APN, o nome do utilizador, a password, tá ok? E, por exemplo, se quisermos verificar o saldo, existe um código, dependendo do operador, nós aplicamos o código e conseguimos verificar o saldo. Essa opção é para aqueles utilizadores, aqueles clientes finais que utilizam um cartão pré-pago, mas eu não recomendo a utilização de cartão pré-pago porque a central pode fazer um consumo elevado de dados e logo o cliente tem uma surpresa quando tiver que pagar a fatura, tá? Pagar a fatura não, mas nesse caso o cliente vai, talvez ali uma semana já consumiu 10 euros, mas agora com a nova versão do firmware 2.7 o Hub ele está optimizado e já não consome tantos dados como ele consumia com as versões anteriores de firmware. E os senhores sabem que dependendo do cartão, o Hub não vai reconhecer a APN automaticamente. Então, em alguns casos, se utilizarmos algum cartão que o Hub não é capaz de reconhecer a APN, deveremos introduzir a APN automaticamente. A opção do Geofence nós podemos habilitar e aqui temos a opção de lembrar ao sair ou de lembrar ao chegar. Esses lembretes é apenas um lembrete, como o nome já diz, tá? Ele não vai fazer de forma automática, não vai detectar que estamos nos distanciando e o sistema vai armar de forma automática. Não. O que ele faz é enviar uma notificação para fazer a lembrança, a recordação, tá? Nós conseguimos aqui, os senhores podem ver na parte inferior da imagem, que nós temos a opção do Geofence ativado e temos o raio, tá ok? Conseguimos aplicar ali uma quantidade, uma distância em metros, em que tantos metros da central vamos conseguir fazer, ela vai conseguir detectar que nós estamos dentro daquela zona e vai nos lembrar ou não se essa opção estiver habilitada. Nós temos a opção dos grupos. Os grupos ou zonas, ou como os senhores quiserem chamar, onde nós vamos criar um grupo e nesse grupo vamos aplicar a ele os dispositivos. Lembrando que no Hub tradicional são um total, o Hub permite um total de 9 grupos e no Hub Plus é um total de 25 grupos. Então, se nós temos um total de até 100 dispositivos no Hub, nós vamos poder repartir esses dispositivos em até 9 grupos. E logo, se eu quiser ativar o alarme em um grupo determinado, eu consigo ativar o alarme em uma determinada zona e não em outra zona, tá? O senhor sabe que isso está pensado, por exemplo, nós conseguimos fazer a instalação desses sistemas desse sistema JAX por exemplo, um escritório de 2 ou 3 andares e nós conseguimos fazer uma separação de grupos ou zonas, certo? Andar número 1, número 2, número 3 e assim por diante. E logo fazer o controle de cada grupo com o teclado ou com os comandos, ok? Logo, quando nós clicamos sobre o grupo, nós temos uma lista dos dispositivos que estão dentro desse grupo. E ali nós conseguimos, por exemplo, também configurar
o grupo, aqui olha, podemos armar quando o sistema for armado. Podemos selecionar a opção desarmar quando o sistema for desarmado. Podemos aplicar uma fotografia para fazer uma diferenciação dos grupos, tá ok? E também conseguimos saber quais são os utilizadores que têm permissão sobre esse grupo. Por exemplo, aqui temos vários utilizadores, todos admin, que são os técnicos aqui do departamento técnico da Visotech, e cada um desses utilizadores tem permissão de admin nesse determinado grupo, e aqui também aparecem os que são Pro, tá? Ele já nos dá todos os utilizadores. Um admin não é o mesmo que um Pro. Admin digamos que é o proprietário do sistema, e o Pro um utilizador Pro é um utilizador com permissão especial, mas por tempo determinado. Nas opções de Euler é onde nós conseguimos parametrizar o intervalo de tempo em que a central vai fazer o ping com os detectores, tá? Por exemplo, aqui nós temos o intervalo de ping ao detector em segundos, desde 12 segundos a 300 segundos. É o intervalo entre pacotes. A central vai enviar um pacote ao detector e depois de 12 segundos vai enviar outro. Depois de 12 segundos, outro e assim por diante. Tá? Quanto menor for o intervalo, mais frequente o detector enviará dados para o hub. É muito importante que quando nós temos essa configuração feita com 12 segundos, o detector não vai chegar ao tempo máximo da bateria. Tá? Ele vai ter a bateria realmente vai o dispositivo vai utilizar maior carga da bateria e nesse tempo, tá? E aqui nós também conseguimos dizer o número de pacotes não entregues para determinar falha na conexão. Por exemplo, enviou um pacote, depois de 12 segundos, outro pacote, depois de 12 segundos, outro pacote. Se esse pacote se são 3 pacotes, tá? 3 pacotes em 12 segundos, ele vai dar falha de conexão. É aqui onde nós conseguimos fazer essa configuração. Aqui, nesse exemplo, o hub vai verificar 3 vezes em intervalos de 12 segundos. Se o dispositivo não responder ao hub, então receberemos uma notificação sobre falha na conexão com o detector. Então nós podemos aumentar. Imagina a situação que nós temos um detector, por qualquer que seja a razão, sempre perde conexão, ou agora como nós temos o repetidor de sinal, mas imagine em alguns casos que era por tema do repetidor. Em determinados momentos, ou hora do dia, o detector perdia a conexão. Nós poderíamos aumentar esses valores e o detector, então, ele necessita mais tempo e mais pacotes para enviar essa falha com a central. Essa é a comunicação que o hub faz com os dispositivos para verificar o correto funcionamento. Está tudo ok com o detector. Logo, nós temos a opção de serviço. A opção de serviço é onde nós conseguimos dizer o atraso do alarme de falha de conexão, conseguimos aplicar intervalo de ping da central com o servidor, também conseguimos configurar o brilho do LED da central. A verificação de integridade do sistema, essa opção de integridade do sistema por exemplo, quando nós temos um magnético e esse magnético ele está aberto, a porta está aberta, se nós habilitarmos essa opção, o sistema, quando for armado, ele vai verificar se algum dispositivo possui algum problema, tampa aberta ou o que for. Se algo está mal, ele vai nos avisar, olha, tens um dispositivo com a tampa aberta, tem um dispositivo com um detector aberto, magnético. Deseja realmente armar a central? Essa é a opção que determina se nós podemos armar a central ou não, se houver algum dispositivo com falha, tá ok? E então nós temos aqui abaixo, olha, permissão para armar. Essa permissão para armar é onde nós conseguimos armar com possíveis falhas, tá ok? A opção de cima é onde vai fazer a integridade do sistema, se está tudo correto, e abaixo, se nós não habilitarmos essa opção, o sistema não vai armar, mesmo que exista alguma falha. A auto-atualização do firmware, é aqui onde eu comentei aos senhores, que se essa opção não estiver marcada, o equipamento não vai fazer uma atualização automática do firmware, certo? Essa opção tem que estar marcada. Eu recomendo sempre que os senhores marquem essa opção, tá? E aqui nós temos uma opção, configuração de alarme do Fire Protect, o detector de fumo. Alarmes Fire Protect interconectados. Aqui o que significa? Imagine que nós temos 3 ou 4 Fire Protect e estão em lugares diferentes, em um edifício de 3 ou 4 andares, certo? 3 ou 4 plantas. E temos em cada andar ou em cada local um detetor de fumo. Se nós habilitarmos essa opção, quando um disparar, todos vão disparar, ok?
E temos uma opção de ignorar primeiro alarme, é onde nós evitamos falsas alarmes. Logo nós temos uma opção que é os logs do sistema do Hub. Por qual via de comunicação queremos que o sistema envie os logs ao servidor do fabricante? Por Ethernet ou por GSM? E também conseguimos ter uma opção de alertar com a sirene. Se a tampa do Hub for aberta ou o detector, podemos escolher, tá? Talvez queremos desabilitar essa função. E se o botão do pânico for pressionado, também conseguimos desabilitar para não alertar com a sirene. E é aqui também na opção de serviço, onde nós eliminamos as notificações da central. Uma vez eliminada, senhores, isso não se pode recuperar, ok? Fazemos a eliminação das notificações e a partir daquele instante não conseguimos recuperar as notificações, tá? Central receptora. Bom, aqui nós temos o tipo de protocolo, tá? Podemos selecionar Ajax Translator, SIA e outro tipo de protocolo. Temos o endereço principal. O endereço principal é a IP da CRA. Aqui vamos aplicar a IP da central. Essa informação é a CRA que tem que comunicar ao instalador e também qual é o porto de comunicação. Tá? É o IP público da CRA e o porto de comunicação. Temos a opção também de um IP secundário da CRA e o porto de comunicação, ou seja, para ter outro IP secundário, tá, ok? E vamos aqui escolher qual é o canal para enviar alarmes à central receptora, se queremos enviar com Ethernet ou GPRS, tá? Questão do teste periódico, podemos também configurá-lo e colocá-lo com um tempo determinado, 1 hora, 24 horas, 10 horas, e a cada tantas horas, a que nós selecionarmos, a central vai fazer teste com a CRA. Aqui a configuração do teclado. Eu coloquei um exemplo para nós vermos como fazemos para configurar o teclado. Olha, o código do teclado são 4 8s, ok? E nós temos o utilizador 1 e o código dele 1, 2, 3, 4. Como desarmamos o sistema? Colocamos código do teclado mais desarmar, ou seja, colocamos 8888 desarmar, ok? E se queremos desarmar o sistema com o utilizador? Muito simples, colocamos o ID do utilizador, asterisco, o código do utilizador e o desarmado, certo? 01, asterisco, 1, 2, 3, 4, desarmar. Desta maneira, por exemplo, se nós utilizarmos a primeira opção, quando nós desarmarmos a central, nos vai aparecer um log indicando que o teclado 1, teclado 2, teclado 3, ou o que for, o teclado desarmou o sistema. Se nós utilizarmos o código do utilizador, certo? O ID e o código do utilizador vai dizer o João desarmou o sistema. Por isso é recomendável sempre, em determinadas situações, utilizarem códigos pessoais e não código de teclado. E como desarmamos um grupo? Por exemplo, imagine a situação que temos 9 grupos e nós queremos desarmar apenas o grupo 1. O grupo 1 é o grupo de entrada do edifício e onde dá acesso ao armazém, por exemplo, e a primeira pessoa que chega na empresa é uma pessoa do armazém. Quer desarmar apenas o grupo 1, porque necessitam desabilitar apenas o grupo 1 para chegar até o armazém, ok? Então vamos colocar o código do teclado, o ID do grupo e o desarmado. Então colocamos 4 8s, asterisco 01, desarmado, e assim desabilitamos o grupo 1. E se nós quisermos desabilitar o grupo 1 com o código do utilizador? Muito simples, 01, asterisco 1, 2, 3, 4, asterisco 01 e desarmado. Alguns vão dizer, não, Giovanni, mas é muito complicado, é muito extenso. Bom, mas é dessa forma em que nós conseguimos diferenciar e possibilitar o armado e desarmado de grupos diferentes, zonas diferentes, utilizando o código do utilizador e utilizando o código do teclado, tá, ok? Aqui também funciona da mesma forma. O sistema iria enviar uma notificação push ou um SMS, certo? A dizer, o teclado número 1 desarmou o grupo 1, tá, ok? E o João desarmou o grupo 1, tá, ok? Bom, temos aqui o Wall Switch. O Wall Switch, eu me atrevo a dizer aos senhores que é muito parecido ao socket, só que para ser instalado de forma interna, tá, ok? Atrás da tomada. Aqui nós temos um exemplo de instalação. Temos automaticamente na entrada os 220 volts e temos na saída conectado diretamente à tomada. E assim nós conseguimos ter um socket inteligente. Vamos personalizá-lo aplicando a uma determinada zona.
Vamos habilitar a proteção de corrente e a proteção de voltagem e vamos dizer que se queremos ele ativá-lo no armado ou desarmado, também no modo noite, e se não, podemos fazê-lo de forma manual. Aqui vale lembrar que de momento o All Switch ele não se habilita quando a central dispara, certo? Ou seja, se a central disparar o alarme, ele não se ativa, tá ok? Se ele ativasse, nós teríamos uma terceira opção e conseguiríamos personalizar ainda mais a utilização desse dispositivo. Mas eu posso dizer aos senhores que para esse ano, segundo o fabricante, vão habilitar essa funcionalidade, ok? De momento não, mas vão habilitar essa funcionalidade. E o AJ Relay, da mesma forma, conseguimos aplicar o mesmo tipo de utilização, tá? Podemos aplicá-lo de forma interna a uma determinada tomada, só que a diferença é a voltagem que ele vai deixar passar, tá? Um é um relé e o outro deixa passar a corrente completa, tá? Como configuramos câmeras IP, Giovanni? Muito simples. Nós temos o hub. Nós vamos clicar em adicionar câmera. Eu vou utilizar aqui um exemplo, mas é o exemplo da Dahua, só que o exemplo da Hikvision, por exemplo, ou a da Saphir é muito parecido. Então temos a opção de adicionar câmera, selecionamos a opção, automaticamente vamos ter uma opção para adicionar o endereço RTSP, colocamos o endereço RTSP da câmera e a partir daquele momento já temos vamos selecionar a zona que a câmera vai ficar e a partir daquele momento já temos acesso às imagens da câmera. Essa forma é o modo de adicionar por RTSP, tá ok? E logo temos a imagem da câmera automaticamente. Vale lembrar que essa imagem, a aplicação da Ajax consegue acessar apenas a imagem em tempo real da câmera, não acessa, a aplicação da Ajax não acessa as gravações da câmera IP, ok? Gravações, para verificar as gravações, teríamos que utilizar a própria aplicação do fabricante da câmera. Temos a opção do smartphone app, tá ok? Como vamos visualizar câmeras IPs? Se for Saphir, aqui esse exemplo que eu estou dando é por RTSP, ok? Saphir, com acesso remoto, como vamos fazer, Giovanni? Bom, com acesso remoto, por RTSP nos leva à abertura de portos. Qual? 554 principalmente, tá? O 554 é a porta do RTSP. Então tem que abrir no router, tá ok? E redirecionar para a IP da câmera. Logo, o que nós vamos fazer é o seguinte, na aplicação da Ajax, vamos colocar RTSP, user, o usuário da câmera, password. Nesse caso, a password da câmera. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, admin, temos que o utilizador admin da câmera, nós temos que colocar aqui o admin e a palavra-passe do admin. Se não quisermos colocar com admin, por exemplo, se nós criarmos um utilizador qualquer, por exemplo, um utilizador chamado RTSP, podemos criar um utilizador chamado RTSP e aplicar, um exemplo, a palavra-passe é RTSP 12345. Então ficaria RTSP 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 12345 e aqui após o arroba temos que colocar um domínio da câmera, tá? Mas Giovanni, mas a gente está dentro da mesma rede, não? Por que eu tenho que colocar isso daí? Porque senão vamos ter acesso à câmera apenas de forma interna. Se nós colocarmos a IP dela 192.168.164.2.554, nós só vamos ter acesso às imagens dentro da própria rede, ou seja, o telemóvel teria que estar conectado ao Wi-Fi daquela rede para ter acesso às imagens. Se nós colocarmos um domínio, criamos um domínio, igual os senhores já fazem para os gravadores, queremos um domínio, configuramos o domínio na câmera, ok? Aproveitamos para abrir a porta 8000, a porta 80, a porta 554 e assim já configuramos na aplicação Saphir Connect por cliente e nós vamos ter então acesso total à câmera, tá ok? Mas a porta mais importante que tem que estar aberta é a porta 554. Acesso local. Bom, na minha visão, o acesso local não é interessante porque só vamos poder acessar localmente a câmera, tá ok? Quando o telemóvel estiver dentro da mesma rede.
tá? E essa IP teríamos que colocar a IP interna da câmera, ok? Mas na minha opinião não vale a pena. Temos que colocar um domínio, tá? Dá um pouco de trabalho, só que aqui, na minha opinião, vale muito a pena porque a aplicação da Ajax vai acessar diretamente o stream de vídeo da câmera, tá? Sem ter que passar por servidores, sem ter que passar por nenhum lugar, tá? Só que conleva a fazer essa configuração do router, tá ok? A abertura dos portos. Bom, nós temos a opção também de visualizar gravadores, canais dos gravadores. Então aqui nós vamos colocar o RTCP, //, o nome do utilizador do gravador. Se o utilizador, imagine que criamos aí também o utilizador RTCP, RTCP, //, RTCP, RTCP12345, @, a mesma coisa, o nome do DDNS, tá ok? Temos que criar e redirecionar a porta 554, tá ok? Colocamos aqui no port, colocamos 554, o stream, /channels, e o número do canal. Se temos um gravador de 16 canais, no hub tradicional, podemos colocar até 10 câmeras IPs, tá? Eu comentei com os senhores anteriormente, o hub tradicional aceita até 10 câmeras IPs. 10 câmeras IPs, o hub entende o que é câmera IP? Ele entende o que é um endereço RTCP, um stream de vídeo. Então podemos colocar, dos 16 canais do gravador, podemos colocar 10 canais, tá? Logo, podemos fazer da mesma forma o acesso local. Mas como eu comentei aos senhores anteriormente em relação à câmera, é a mesma coisa. Ao invés de colocar um DDNS, um domínio, colocaríamos a IP interna do gravador, a IP interna da rede. 192, 168 ou 10.1.1, a que for. Isso, evidentemente, iria limitar a visualização das câmeras apenas para quando estivéssemos dentro da rede, tá? Essa configuração é para canal analógico, tá? Se for canal IP, nós temos que colocar o número dos canais analógicos mais o canal IP. Por exemplo, colocaremos 100 mais, se for o canal 1, 101, 102, 103, 104, ok? Bom, se nós formos utilizar câmeras da X-Security, da mesma forma, podemos fazer a configuração por RTCP. Apenas o caminho é outro. Giovanni, por que o caminho é outro? Porque o fabricante é outro. Cada fabricante utiliza um endereço RTCP diferente, tá ok? Então aqui o endereço RTCP é outro, vamos colocar o usuário, a palavra passe, o domínio e a porta 554. Evidentemente, se nós colocarmos dentro da rede 10 câmeras IPs, isso é muito importante, colocamos 10 câmeras IPs e vamos fazer por RTCP, eu não posso deixar a porta 554 por defeito em todas as câmeras. Vai dar conflito. Então, em uma eu vou deixar a 554, a outra 555, 556, 557, tá ok? Porque senão vai gerar um conflito na hora de fazer o redirecionamento do porto no router. Porque IP pública, o router só tem uma. Então, ele vai redirecionar a 554 para uma câmera, 555 para outra câmera. É como se nós tivéssemos 10 gravadores distintos dentro da mesma instalação e quiséssemos fazer essa diferenciação, tá ok? E logo nós vamos colocar o channel number e subtype. Subtype é o channel, é o canal, e se é o stream principal ou stream secundário, tá? Então aqui colocamos o número 1, canal principal é o número 1, e se é o stream principal ou se é o stream secundário. Acesso local é a mesma coisa, só que a única diferença, ao invés de colocarmos o domínio, colocamos o IP interno da câmera. E na minha opinião, como eu já disse, não vale a pena. Bom, temos também a opção de adicionar canais dos gravadores da X-Security, e da mesma forma temos a mesma configuração. A RTCP, vamos colocar o usuário, palavra passe, o domínio, a porta do gravador, e logo nós colocamos o canal do gravador, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 e o stream, se é o stream principal ou o stream secundário. Se for acesso local, é da mesma forma, substituir o domínio pela IP local, tá ok? Nós temos o software para PC, que é o Ajax Pro para PC. Nesse software nós temos a opção de fazer toda a configuração de todas as centrais que nós temos permissão sobre elas, tá? Conseguimos configurar tudo, conseguimos configurar o hub, todos os dispositivos, conseguimos verificar as notificações,
não é possível fazer a exportação das notificações de momento, mas o fabricante já está trabalhando nisso, tá ok? Então toda a informação que os senhores estão a ver, toda a informação na verdade que os senhores verificam na aplicação do telemóvel, os senhores vão ter aqui, tá ok? Essa aplicação está pensada na verdade para CRAs, tá? Para eles quando tiverem que fazer alguma manutenção ou alterar um parâmetro de um device ou o que for, utilizar esse sistema e não utilizar o telemóvel. A vantagem de utilizar esse software é que nós conseguimos ter um controle total e permissões de cada acesso de cada utilizador. Por exemplo, eu posso dizer, conseguimos configurar todos os utilizadores Pro dali, consigo enviar conseguimos enviar os convites aos utilizadores, conseguimos dizer que os utilizadores vão ter determinadas permissões, ou seja, conseguimos fazer tudo. A velocidade é instantânea, tá? A velocidade de comunicação com os equipamentos. Conseguimos fazer a gestão de milhares de hubs e fazer a pesquisa dos hubs, tá ok? Ou seja, facilita muito o trabalho de uma empresa que o usuário final, o cliente final, tenha contratado com o instalador um serviço pós-venda, por exemplo, um serviço para manutenção dos equipamentos, tá? Acessibilidade, a configuração total remota, ou seja, se o cliente disser, olha, dá para colocar esse detector com um retardo, por favor, de alguns segundos, porque eu gostaria que aumentasse o tempo. Essa configuração é feita remota, então com esse software nós já conseguimos fazer a configuração. E as melhorias constantes, porque automaticamente essa aplicação sofre atualizações. Terminamos aqui, finalizamos os termos técnicos, tá ok? E vamos dar então vamos seguir agora com uma demonstração. Vamos fazer uma demonstração, tá ok? Ok, então aqui nós temos o nosso sistema. E nele temos várias opções, temos os dispositivos, onde nós conseguimos fazer, por exemplo, aqui temos, estes são os grupos, tá? Temos vários grupos, por exemplo, aqui temos o hub, nós temos a informação, que é a conexão do hub, bateria, tampa, se ele está conectado com a alimentação externa, a rede móvel, temos toda a informação do equipamento, qual é a versão do hardware, tá ok? Foram um dos primeiros hub, a versão 6, e qual é a versão do firmware, que é a 2.7.100, tá ok? Se nós acessarmos aqui a engrenagem, temos toda a opção de configuração do hub, temos, por exemplo, os utilizadores Pro, onde nós conseguimos enviar um convite por e-mail a um utilizador Pro. Muito importante, nós não conseguimos enviar um convite para um utilizador Pro se a conta não foi criada. Essa é a diferença entre o Pro e o usuário normal. O usuário comum, nós conseguimos enviar um convite, tá ok? Esse convite vai ser um e-mail recordatório ao usuário, lembrando de que ele deve instalar a aplicação e abrir a conta. Apenas isso. Então, os utilizadores normais, nós conseguimos enviar um e-mail com o convite, mesmo que ele não tenha uma conta criada, tá ok? Os senhores já viram a diferença. E o Ajax Pro, nós não conseguimos enviar convite se a conta não estiver criada. Se a conta do Pro não estiver criada, vai nos dar um erro a dizer que a conta Pro não existe, tá ok? Logo aqui dentro dos utilizadores nós temos várias opções, tá? Nós conseguimos dizer que ele vai ser um utilizador normal ou vai ser um admin, tá ok? Todas as opções de notificações, configuração do sistema, tá? Se ele vai ter permissão de fazer configuração do sistema, modo noite, botão do pânico, você pode ver câmeras, tá? E uma coisa bem interessante é que aqui conseguimos ver em qual grupo esse utilizador consegue ter permissão ou não. Logo, o ID do utilizador nós temos aqui abaixo, que é o ID do utilizador 505, e temos então aqui todas as opções dos utilizadores ativos na central. Ethernet, como comentei com os senhores, temos as opções de Ethernet, tá? Os grupos, onde nós configuramos todos os grupos,
dizemos se o grupo queremos armá-lo quando o sistema for armado, desarmado quando o sistema for desarmado, ou seja, todas as configurações devem ser feitas por aqui, tá? Empresas de segurança, temos a listagem de todas as empresas de segurança, tá ok? E aqui, quando nós clicamos sobre uma empresa de segurança, é onde nós enviamos o pedido de monitorização, tá? Então nós temos aqui informação da CRA e é onde nós enviamos o pedido de monitorização. A CRA logo vai receber esse pedido de monitorização e eles vão tratar de aceitar ou recusar o pedido, tá? A questão do PRO, já comentamos, só para recordar, o PRO, igualmente conseguimos dizer que o PRO, quais são as permissões que o PRO vai ter sobre a central. Temos aqui a opção da palavra passe, tá? O sistema aqui embaixo nos dá o ID do utilizador, que é o 512, e quando nós fazemos a configuração da palavra passe, já nos vai dar um exemplo de como vamos armar ou como vamos desarmar, tá ok? Em relação à central receptora, temos a opção de utilizar o Ajax Translator ou de utilizar o protocolo SIA, tá ok? Muito importante, quando vamos utilizar o protocolo SIA, temos que colocar a informação do account number aqui, tá ok? Que é o número do abonado do cliente na vossa CRA, tá ok? Essa questão da encriptação, já conseguimos encriptar toda a comunicação entre a central e o software da CRA. Qual é o problema? O problema é saber se o software da CRA é capaz de fazer a desencriptação, tá? E pelo que nós tivemos a testar, hoje em dia a maioria dos softwares não são capazes de fazer trabalhar com a encriptação que se faz a central da Ajax nessa comunicação com a receptora. Então aqui o ideal seria ainda de momento utilizar o translator por temas da encriptação da informação, tá? Quando nós vamos aos detectores principais, nós conseguimos dizer a eles, fazer a configuração, conseguimos dizer qual é a divisão que ele vai participar, se vai ter atraso ao entrar, atraso ao sair, atraso modo noite, a sensibilidade, conseguimos aplicar aqui a sensibilidade, tá ok? Se ele vai ser sempre ativo ou não, e se alertar com a sirene se o movimento for detectado. Para desemparelhar os dispositivos, se faz por aqui, tá ok? A opção desemparelhar dispositivo. Temos um aviso e se eliminamos, a partir daquele momento o dispositivo está desemparelhado, tá ok? Sempre que os senhores forem enviar algum dispositivo para a Visotech para fazer um RMA, convém eliminá-los da vossa central antes de enviar, ok? Temos o comando, tá? Vai nos dizer a carga da bateria e temos aqui algumas informações, tá ok? O botão do pânico está habilitado e conseguimos desabilitar ou não e alertar com a sirene se o botão do pânico for pressionado. Temos aqui a opção de selecionar os grupos em que ele vai desarmar ou desarmar. Ou ele arma e desarma todos os grupos ou um grupo determinado. Não é possível fazer dois grupos diferentes, tá bem? Não dá para fazer dois grupos diferentes. Nesse caso, é um detector, um transmitter que está associado a um Optex, tá ok? Temos várias informações do detector e aqui temos a opção de fazer a configuração do detector. Igualmente, a dizer se ele vai ter um atraso na entrada, na saída, atraso no modo noite, se vai ter um armado parcial, tá ok? Fornecimento do sensor externo, tá? Isso se nós queremos habilitar ou não o sensor externo. Tá ok? Se queremos, alimentá-lo. Modo do contato exterior. Aqui nós escolhemos se é normalmente fechado ou normalmente aberto e se é o tipo de detector exterior, se é pulso ou biestável. E o tamper, modo, se é normalmente fechado ou normalmente aberto. Tá ok? Aqui nós temos a opção de alertar quando sofrer um movimento, sempre ativo ou não. Tá? E também de alertar com a sirene se for detectado algum movimento. Aqui temos a opção adicionar dispositivos. Aqui temos essa opção, é a mais interessante. Vamos adicionar câmera. Agora nós temos estas opções. Antes quando nós clicávamos em adicionar câmera, por defeito vinha a opção de RTSP. E era aqui onde nós atribuímos
as informações da câmera, tá? O nome da câmera, teremos que colocar o RTSP, tem que ser à mão, tá ok? RTSP, como eu comentei, RTSP, ou admin, aqui tem que ser o utilizador, tá ok? A palavra passe, podemos colocar aqui, imagine se a câmera, a palavra passe era admin, 1, 2, 3, 4, 5, tá? @ a IP da câmera ou o domínio e a divisão, tá ok? E aqui teríamos então iríamos registrar a câmera, mas evidentemente essa câmera não existe. Então eu vou eliminar a câmera. E aqui, por exemplo, aqui nós temos todas as notificações o Giovanni fez isso, o utilizador Pro fez determinadas informações. Outra questão muito interessante, os senhores podem ver aqui no lado direito superior que nós temos a opção do tempo restante em que temos permissão sobre essa central. Como eu estou a fazer esse teste com o utilizador Pro, eu tinha por defeito 8 horas na central. Depois, passadas essas 8 horas, eu ainda continuo tendo acesso à central, continuo a ter o acesso à central, porém não tenho permissão. Sempre que tenta fazer alguma alteração, modificação, não me deixa. O sistema já automaticamente lhe informa em que não há permissões. Então, se eu quero eu tenho aqui 59 minutos. Eu tenho 59 minutos. Se eu quero ter mais tempo, então vamos solicitar a solicitação de permissões estendida. Vamos estender o tempo para quanto? Ou podemos ter 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas ou acesso permanente. Uma vez que eu envio acesso permanente, algum administrador tem que aceitar, tá ok? Não é, eu vou aceitar aqui com o meu telemóvel, que eu tenho o meu utilizador admin, tem que ser um administrador. Outro utilizador Pro não pode aceitar a permissão. Agora, o meu utilizador admin, coincidentemente, é o mesmo e-mail que o Pro, tá? Os senhores conseguem abrir uma conta no Ajax System e no Ajax Pro com o mesmo e-mail e com o mesmo número de telemóvel, mas são usuários de bases de dados diferentes. Então agora eu tenho acesso permanente ao Hub. Por exemplo, se vamos adicionar uma câmera, temos a opção Dahua. Aqui o que vamos fazer é aplicar um nome para essa câmera, câmera 1, câmera 2, ou o nome que os senhores desejarem. A ID do dispositivo, vamos fazer a leitura do código QR da câmera, tá ok? Fazemos a leitura do código QR, a divisão que nós vamos aplicar à câmera, o nome do utilizador da câmera e a palavra passe da câmera. Por quê? Aqui o que a central da Ajax faz é conectar-se ao servidor de P2P da Dahua, buscar o número de série da câmera que nós atribuímos aqui e o utilizador e a palavra passe. Pronto, se tudo for ok, automaticamente a câmera vai aparecer na nossa lista de câmeras. Como funciona a da Safir? Bom, a da Safir é um pouco diferente. Temos duas opções. A primeira, se retrocedemos e teremos aqui a opção de videovigilância, clicamos e vamos adicionar ou Safir ou Hikvision, tá ok? Clicamos em Safir, o que é que vai acontecer? Automaticamente o fabricante vai nos pedir, vai associar diretamente ao SVIS, tá ok? E nós vamos ter a possibilidade de colocar a nossa conta de P2P da Safir e a partir daí nós conseguimos então associar todos os equipamentos que estão na nossa conta. Ou qualquer um dos equipamentos. Bom, temos aqui então adicionada a nossa conta, tá? E podemos voltar aqui, vamos adicionar uma câmera, Safir. Automaticamente vai nos pedir para fazer o nome da conta, selecionamos o nome da câmera, vamos colocar câmera 1, selecionamos a nossa conta e automaticamente a aplicação vai buscar a câmera que está relacionada com o gravador. Nesse caso é um gravador que eu tenho, posso selecionar a câmera 1 e a divisão, dou OK. Aqui em notificações nos aparece que a câmera foi adicionada e então podemos fazer a visualização da câmera. Pronto, já temos a imagem da câmera, certo? Muito simples, não há dificuldade e não há necessidade de fazer a abertura de portos, não há nenhuma necessidade de fazer configuração no router. Então, na minha opinião, vale a pena esse ponto para aquela situação em que temos
algum problema para fazer o reencaminhamento dos portos, se temos que acessar o router do cliente para fazer o reencaminhamento dos portos até a câmera ou o gravador, então, na minha opinião, vale a pena fazer desta maneira. Lembrando que para fazer com Saphir ou Hikvision, tá, tem de ter uma conta criada no P2P do fabricante, tá? Então a vantagem é que se vamos aqui e selecionamos Saphir ou Hikvision, podemos criar a conta aqui automaticamente. Então não há necessidade de fazer a instalação de outra app. Tudo já está incluído na mesma opção. Então vamos em adicionar videovigilância, escolhemos Saphir, abrimos, clicamos aqui em Register e automaticamente colocamos um e-mail e clicamos em que assinamos o termo que lemos o termo de compromisso, colocamos o e-mail e automaticamente temos a conta criada no P2P. Não há nenhum outro passo, é muito simples e muito fácil. A questão do teclado, aqui temos as opções de modificar a divisão onde está o teclado, onde está associado o teclado, quais são os grupos que esse teclado pode armar ou desarmar, ou seja, ele pode armar todos os grupos, mas também nós podemos utilizar vários teclados. Imagina a situação que nós temos que instalar o sistema em que os usuários devam progressar um corredor, imagine, e eles precisam ir ativando e desativando o alarme progressivamente. Ativa um, desativa o outro e assim por diante. Podemos definir que um teclado é para desativar a zona 1, a zona 2, a zona 3, ou seja, um teclado para a zona 1, um teclado para a zona 2, outro teclado para a zona 3, e assim conseguimos fazer níveis de acesso distinto, tá ok? Temos a opção da senha do usuário ou do teclado, tá ok? Somente senha do usuário ou somente senha do teclado. É aqui onde nós fazemos essa configuração. Aqui então é onde nós vamos aplicar a palavra passe para o teclado. O botão de função, se vamos habilitar ou não enviar alarme de pânico ou silenciar alarme do incêndio. Armar sem palavra passe, temos a opção. Ou, por exemplo, aqui temos a opção de autolock depois de tantas tentativas erradas, tá? E o tempo do autolock. Também conseguimos definir o brilho e o volume do touch do teclado aqui dentro dessa função. E aqui onde eu comentei aos senhores que nós temos a opção do manual. Cada dispositivo tem a opção de fazer a leitura do manual. É algo muito interessante, então não é necessário ficar a guardar os manuais. Temos aqui a possibilidade de fazer a leitura de todos os manuais. Tá ok? Senhores, creio que seria tudo. Se os senhores tiverem dúvidas, eu peço que, se não enviaram, para o meu colega que está a responder todas as dúvidas, podem enviar por e-mail, tá ok? Pode enviar por e-mail para satportugal@visiotechsecurity.com e eu estarei encantado de responder todas as perguntas, ok? Ficamos por aqui e, mais uma vez, muito obrigado.